Olá, meu caro aluno, dando continuidade ao nosso curso, agora a gente vai fazer uma revisão de matemática básica, né? Revisão daqueles principais conceitos que a gente já viu, ok? Então a gente vai começar com as operações fundamentais, que são aquelas da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão. Eu vou lembrar a vocês aquilo que o pessoal mais costuma errar, ok? Então a gente, quando fala as operações fundamentais, a gente fica assim, pô, como é que eu trabalho com frações? O como que eu faço o jogo de sinais e como que eu faço a divisão entre duas frações? É basicamente isso que o pessoal mais costuma errar. Bom, do jogo de sinais que você tem que lembrar são alguns detalhes. Por exemplo, a gente sabe quando a gente tem uma soma, no caso 2 mais 2, a gente tem os mesmos sinais. Nesse caso, a gente tem o mais 2 e como não aparece nada aqui, é o mais 2. Quando a gente tem sinais iguais, o nosso procedimento é simples. A gente conserva o sinal, ok? E soma os expoentes. Nesse caso, a gente vai ter o mais 4, porque como os sinais são iguais, a gente conservou os sinais e somou os outros elementos, que nesse caso é o 2 e o 2. Bom, quando a gente tiver menos 2 e menos 2, o procedimento vai ser extremamente parecido. Nesse caso, a gente tem menos 2, o sinal é negativo. E desse outro lado aqui, o sinal é negativo. Dessa forma, nós vamos obter menos 4, tendo em vista que quando é sinais iguais, nós conservamos o sinal, né? E somos elementos. Nesse caso, somou o 2 e o 2, que obteve 4 e conservou o sinal. É aquele velho ditado da Tieteteia. Se tu tem R$ 2 e pega mais R$ 2, ganha mais R$ 2, você fica com R$ 4, resultado positivo. Se você está com um saldo negativo no banco de menos 2 e aí negativou, tirou mais R$ 2 do banco, ou seja, você ficou com uma dívida de menos 4. Agora a gente vai para um outro exemplo, que é o que? Mais 2 menos com menos 2. O que a gente tem que notar é o seguinte, a gente tem um sinal negativo aqui e tem o outro sinal negativo aqui. O que você tem que lembrar é o seguinte, o resultado disso, de menos com menos, vai dar mais, devido à seguinte propriedade, menos vezes menos é mais. Lembrou? Mais vezes menos é igual a menos. Como aqui nós temos um sinal negativo confrontando com outro sinal negativo, a gente vai ter esse primeiro resultado, que é menos vezes menos dá mais. Ok? Resultado final mais 4. Porque a gente teve o 2 positivo somando com o outro 2 positivo. Lembrando que esse mais aqui veio do resultado menos vezes menos dá mais. O nosso próximo tópico vai ser trabalhar com frações, ok? Então, a gente fala trabalhar em frações, o pessoal já fica com aquela dúvida, puxa vida, como que eu vou trabalhar com isso, né? Mas é bem simples. O que vocês têm que ter mais atenção é quando usar o MMC, como a gente vai dividir frações, como que divide uma fração pela outra, e como que é feita a multiplicação dessas frações. Então, a gente vai fazer, antes de mais nada, lembrar algumas coisas. Quando a gente pega uma fração normal, a parte que está em cima a gente chama de numerador, né? E a parte que está embaixo a gente chama de denominador. Então, a parte superior a gente vai chamar de numerador e na parte inferior, o algarismo que está na parte inferior, o número que está na parte inferior, ele vai se chamar de denominador, ok? Aí a gente vai bater aquele principal problema. As pessoas nunca sabem quando elas têm que fazer o MMC ou não, quando você está somando ou subtraindo
alguma fração, né? Então, quando na soma ou subtração entre frações, os denominadores são diferentes. Ou seja, quando entre duas frações vocês tiverem ou a soma ou a subtração, vocês vão ter que verificar em quais momentos vocês vão fazer o MMC. Ok? Vou esclarecer isso aqui para vocês agora. A gente vai pegar uma fração, 10 meios, e vai somar com outra fração. Essa outra fração vai ser 5 meios. Bom, o que vocês têm que notar aqui? Primeira coisa, na fração 10 meios, a gente viu que o denominador é 2. E na fração 5 meios, o denominador também é 2. Ok? Então, quando vocês têm duas frações e essas frações possuem os denominadores iguais, você simplesmente vai somar os numeradores e conservar o denominador. Ou seja, frações em que o denominador é igual, o denominador, a parte que está embaixo, é igual, o que vai ser feito? Você vai conservar o denominador, que são esses caras aqui, e vai somar os numeradores. Nesse caso, vai ser o 10 e o 5. Então, denominadores iguais, conserva o denominador e soma os numeradores. Nesse caso, a gente vai obter 15 meios. No nosso próximo exemplo, a gente tem duas frações, como no caso anterior, a soma entre elas. No entanto, o que você tem que cuidar aqui? Que nesse caso, o 2 é diferente do 3. Ou seja, nessa primeira fração, o nosso denominador é diferente do denominador dessa nossa segunda fração. Então, quando a gente tem esse caso em que o denominador é diferente, nós vamos fazer o MMC. Fazendo o MMC entre 2 e 3, nós obtivemos o número 6. Aí a gente vai proceder daquele jeito normal. 6 dividido por 2 é 3. 3 multiplicado pelo numerador vai dar 45. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 8 vai dar 16. Então, a gente teve essa soma. E o resultado final vai ser 45 mais 16, que vai dar 61. E o denominador, que no caso é resultado do MMC, vai se conservar igual, sendo ele 6. Ok? Sem dúvidas até aí, né? Então vamos lá. Nosso próximo caso é a multiplicação de frações. Como que a gente vai efetuar essa multiplicação de frações? Então, eu coloquei um exemplo aqui básico, tá? Fração 10 meios multiplicado pela fração 8 terços. E a gente vai notar o seguinte, quando a gente tem a multiplicação de frações, a gente multiplica um numerador pelo outro numerador. Nesse caso, o numerador dessa fração vai multiplicar pelo numerador da outra fração e o denominador dessa fração vai multiplicar pelo denominador dessa fração. Em resumo, não confunda. Numerador vai multiplicar numerador e denominador vai multiplicar denominador. Se for denominador igual, diferente, não importa. Na multiplicação de fração, tá? Multiplicação, você vai ter a multiplicação do numerador e denominador independente do valor do denominador. Se o denominador de uma fração é igual ao da outra, não interessa. Vai multiplicar todo mundo. Fim de papo. Entendeu? Dessa forma, 10 vezes 8, o nosso resultado vai ser 80. Ou seja, a multiplicação do numerador 10 pelo numerador 8 vai dar 80. E a multiplicação do denominador 2 pelo denominador 3 vai dar 6. Ok? Ou seja, 80 resultado da multiplicação dos numeradores e 6 é o resultado da multiplicação dos denominadores. Não confunda isso. Nosso próximo aspecto vai ser a divisão entre duas frações. Tá? Então, quando eu tenho uma fração 10 terços, tá? E toda essa fração está sendo dividida por outra fração.
que nesse caso é 5 quartos. Ou seja, nós temos essa fração que a gente vai chamar de fração 1 e essa aqui é a nossa fração 2. A fração 1 está sendo ela toda dividida pela 2. Aí você cola as placas e pensa, meu Deus do céu, eu não consigo mais, isso aqui é um bicho de 7 cabeças. Isso aqui é uma das coisas mais simples que você vai ver na sua vida. Você vai conservar a primeira fração, a fração que está em cima ela mantém igual. Lembra daquele ditado, quem está por cima da carne seca é o que manda, ou seja, esse cara ele não se mexe, ele vai continuar do jeito dele. Quem está embaixo é que vai ter que se virar, não é assim? Quem está em cima, quem está embaixo tem que se virar. Então, guarde-se essa minha dica, esse bizu, e lembra do seguinte, a primeira fração, a que está em cima, ela está em cima, ela não se mexe. Agora, a fração que está embaixo, ela tem que se virar. O que eu estou falando com esse se virar? Na fração de baixo, nós temos o seguinte, 5 dividido por 4. Essa é a fração de baixo, né? A fração 2, tá? Esquece todo esse resto aqui que eu estou falando. Foca só nessa fração aqui de baixo. Inverter ela significa o denominador ir para o lugar do numerador e o numerador ir para o lugar do denominador. É basicamente isso. O 5 vai virar denominador e o 4 vai virar numerador. Ou seja, nós vamos ter 4 dividido por 5. É isso que eu fiz, ok? Então vamos lá. Voltando ao nosso exemplo. A gente vai ter a primeira fração normal, fração que está em cima normal, e a segunda invertida, ok? Depois disso, você vai multiplicar elas, tá bom? Você vai multiplicá-las. E aí vai ser uma multiplicação normal. O numerador de uma multiplica pelo numerador da outra, e o denominador de uma vai multiplicar pelo denominador da outra. Aí já matou. 10 vezes 4 vai dar 40 e 3 vezes 5 vai dar 15, ok? Então, a gente praticamente já matou essa questão. Resultado final, 40 quinzeavos. Dando continuidade, o nosso próximo assunto vai ser razão, né? E o que vem a ser a razão? O pessoal pensa razão, racional, não estou entendendo mais nada, né? Mas a questão é muito simples ainda. A razão, ela serve para comparar duas grandezas, ok? Então, quando você está querendo falar, por exemplo, razão entre a quantidade de carros e motos que tem em uma rua, isso é uma razão, tu está comparando duas grandezas. No caso, uma grandeza em quantidade de carro e outra grandeza em quantidade de moto, tá? Basicamente é isso. E aí a outra dúvida que o pessoal geralmente também tem é como calcular a razão, né? Isso tudo eu vou explicar agora através de um exemplo bem simplesinho para vocês verem como isso aqui é simples. Então vamos lá. Em uma seção militar há 40 soldados e 20 sargentos. Qual a razão entre o número de soldados e o número de sargentos? O que você tem que notar quando vocês leem um problema, quando vocês vão montar um problema de razão, é o seguinte. Primeira coisa, vocês vão ver quais são as grandezas. Então, primeira grandeza, a gente viu que vai ser soldado. E a segunda grandeza vai ser sargento. Então, a primeira grandeza, soldado, que nesse caso são 40 soldados. E a nossa segunda grandeza, que é sargento, que nesse caso são 20. Ok? Então, primeira coisa, identificou as grandezas. Segunda coisa, reconheceu os valores dessas grandezas, que nesse caso é 40 e 20. Aí ele pediu qual a razão entre o número de soldados e o número de sargentos. É bem simples, tá? Para tu montar a razão, a primeira coisa que tu vai fazer é colocar o elemento que aparece primeiro. Então, razão, ela vai ser igual à primeira grandeza dividida pela segunda grandeza. Então como que eu vou montar essa fração aqui, Renato? Primeira grandeza não é 40 soldados? Então vai aparecer na parte de cima 40 soldados. E embaixo vai aparecer o que? A segunda grandeza. A gente falando segunda grandeza que é quem? 20 sargentos. Nesse caso vai ser 4 soldados sobre 20
40 soldados, né? Desculpa, pessoal, esqueci do zero ali, né? Sobre 20 sargentos. Ok? Então, é assim que a gente vai montar ela. Mas vamos com calma, né? Não vamos nos afobar para vocês não atrapalhar o raciocínio de vocês. Então, vamos lá. Vou colocar bonitinho aqui, né? Sem estar com a minha letra horrorosa. 40 dividido por 20, porque em cima é a primeira grandeza e embaixo vai ser a segunda grandeza, né? Primeira grandeza que eu digo é a ordem. A que tu leu por primeiro vai ser a primeira. Então, 40 vai ser a grandeza que foi falado primeiro e 20 vai ser a grandeza que foi falada depois, ok? É assim que monta a razão. Não achem essa ordem insignificante. Se vocês não colocarem os elementos em ordem, a primeira grandeza e depois a segunda grandeza, vocês não vão acertar a questão, tá? Vocês vão varar. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter 40 sobre 20, ok? Em relação à quantidade de soldados sobre sargentos. Isso aqui vai ser igual a 2 sobre 1. Por quê? Se tu dividir 40 por 20, você vai ter 20 dividido por 40 é 2 e 20 dividido por 20 é 1. Ou seja, o resultado da divisão dessa fração, a simplificação dela, vai dar isso aqui, 2 e 1, né? Sem dificuldade até aí. Vamos lá. Depois, o que vocês vão fazer vai ser o seguinte. A grandeza de cima, ela se refere a 2 soldados. Okay? Então, a gente chegou nesse resultado. A parte de cima são 2 soldados. A parte de baixo, o denominador dessa fração, vai equivaler a 1 sargento. Logo, isso aqui é uma razão em que nessa seção você tem 2 soldados para cada sargento. Ou seja, a razão é de 2 soldados para 1 sargento. Agora ficou claro para vocês o que é a razão? A razão é a comparação de 2 grandezas. Nesse caso, a quantidade de soldados e a quantidade de sargentos. Ok? Bom, agora a gente vai trabalhar a proporção. Tá? Falei para vocês o que é a razão, refresquei isso na memória de vocês e agora eu vou falar o que é proporção. Proporção é comparar 2 razões. É basicamente isso. Vocês vão ver se 2 razões são proporcionais, se elas são diretamente proporcionais, se elas são inversamente proporcionais. É a partir disso que serve a proporção, para comparar 2 razões ou mais, ok? Coloquei 2 razões para facilitar o entendimento de vocês, mas pode ser mais de uma razão. Então vamos lá. Se eu tenho 2 razões, A sobre B igual a C sobre D. Ok? Até aí tranquilo, né? Bom, para eu saber se essas razões elas são diretamente proporcionais, se elas obedecem, se elas têm uma proporção entre essas razões, eu tenho que saber se o produto dos meios, que nesse caso vai ser A e B, é igual ao produto dos extremos, que nesse caso vai ser B e C. Ah, como assim meio e extremo? É bem simples. Você igualou 2 razões. Essa aqui é a razão que a gente vai chamar de R1. E essa aqui é a segunda razão, que a gente vai chamar de R2. Igualamos as 2 razões. Os extremos, né, dessas 2 frações, nesse caso A e D, ou seja, o numerador da primeira razão e o denominador da segunda razão, a gente chama de meio. E o C e o B, ou seja, o denominador da primeira razão e o numerador da segunda razão, a gente chama de extremo. Ok? Então, se você fizer a multiplicação desses elementos, você vai obter o seguinte. O produto B e C igual ao produto D e A. Pessoal, outra coisa, tá? Essas letras que eu estou colocando é só para facilitar o entendimento. Depois eu vou colocar um exemplo com número, tá? Mas tenta entender com letra agora para ficar mais fácil. Então, B vezes C igual a D vezes A. Se a multiplicação desses 2 elementos, tá? De B vezes C, for um número X, resultou um número X, tá? Aliás, eu vou tirar o número X.
Vamos supor que a multiplicação entre B e C resultou no número 10. E a multiplicação entre os elementos D e A também resultou igual a 10. Ou seja, se a multiplicação de B e C é igual à multiplicação de D vezes A, significa que nós temos essas grandezas proporcionais. Ou seja, a razão 1 e a razão 2 são proporcionais. Basicamente, é isso que você tem que saber, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo agora com um número. Se for perguntado para vocês, a razão 1 sobre 4 é proporcional a 25 sobre 100, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os meios e vão multiplicar. Ou seja, é multiplicar cruzado, multiplicar em x. 1 vai multiplicar 100 e o 4 vai multiplicar o nosso 25. Okay? Multiplicação cruzada, basicamente é isso. Então, multiplicando esses elementos, nós vamos obter o seguinte. 4 vezes 25, né, que é o produto, nesse caso, dos extremos, igual a 1 vezes 100. Continuando isso, nós vamos ver que 4 vezes 25 vai dar 100 e 1 vezes 100 vai dar 100. Ou seja, nós vimos que a multiplicação desses elementos aqui igualado à multiplicação desses outros elementos foram iguais. Ou seja, 4 vezes 25 deu 100 e 100 vezes 1 deu 100. Ou seja, na multiplicação cruzada, nós obtivemos 4 vezes 25 e 1 vezes 100, que deu 100. Ok? Ou seja, o produto dos meios pelos extremos deram números iguais. Dessa forma, nós entendemos que essas razões elas são proporcionais. Dando continuidade, agora nós vamos trabalhar regra de 3 simples. Ok? Regra de 3 simples é uma questão tranquila de entender, tá bom? Vocês vão usar elas quando vocês tiverem razões diretamente ou inversamente proporcionais, das quais vocês conheçam 3 valores e não saibam um. Então vamos lá com calma. Como eu acabei de falar, ela resolve problemas em que você tenha 4 valores, dos quais conhecemos apenas 3 deles. E tem que ser exatamente, a gente tem o conhecimento de 3. Se nós tivermos conhecimento de apenas 2, a gente não vai conseguir descobrir os outros 2, ok? Então vamos lá, vou resolver um exemplozinho para vocês entenderem. Se um militar em exercício em campanha bebe 4 litros de água por dia, ok? Então nós temos um militar, esse militar ele bebe 4 litros de água por dia. Quantos litros de água serão bebidos por 7 militares? Então, a gente tem que reconhecer agora as grandezas que nós temos. Okay? A gente tem a primeira grandeza, que são os militares, né, a quantidade militar que você tem. E a gente também tem a outra grandeza, que é a quantidade de litros de água. Okay? Ou seja, a gente está trabalhando com 2 grandezas. Né? A gente tem 3 valores. Quais valores são esses? A primeira, que nós temos um militar, ok? Deixa eu limpar aqui. Nós temos um militar. Esse um militar, ele bebe 4 litros de água. E depois, a gente tem a outra relação. Quantos litros de água, ou seja, esse quantos é um ponto de interrogação, a gente não sabe quantos litros são. Quantos litros de água serão bebidos por 7 militares? Ou seja, nós sabemos que são 7 militares. Então, continuando, nós vamos dividir esse problema em razões. Primeira razão, quantidade de militar. A outra razão, quantidade de água bebida. Nós vamos ter o seguinte, um militar ele vai beber 4 litros de água. Primeira relação que a gente teve. Segunda relação é que 7 militares irão beber X litros de água. Ou seja, na regra de 3, para você resolver ela, voltando, recapitulando, você tem que ter 2 grandezas.
Nesse caso, a gente tem a quantidade de militares e a quantidade de água. Quando você tem isso, você tem que ter 3 valores conhecidos. A gente sabe que um militar toma 4 litros de água e 7 militares vão tomar X. Ou seja, 1, 4 e 7 são os valores conhecidos e a gente tem um valor desconhecido, que é esse X. Continuando a resolução desse problema, nós vamos ter o seguinte. 1 e 7 é a nossa grandeza. A gente deixa isso como se fosse uma razão, a nossa primeira razão, as militares, que deu 1 e 7. A nossa segunda razão é a quantidade de água, ou seja, 4 sobre x. O que vocês têm que notar é que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto mais militares eu tenho, mais água eu vou beber. Quando é esse caso, a gente simplesmente transforma-se em razões igual a essas razões, ok? Diretamente proporcionais. Não é esse caso, mas se fosse inversamente proporcional, o 4 e o x você simplesmente iria inverter eles. Depois que nós chegamos nesse resultado, o nosso próximo passo vai ser estabelecer a nossa razão de proporção. A gente viu que são grandezas diretamente proporcionais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar os meios, ok? E nós vamos igualar isso à multiplicação dos nossos extremos. Como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Multiplicação nos meus meios, 1 multiplicando x igual a 4 multiplicando 7. É basicamente isso. Okay? 4 vezes 7, a gente vai obter 28. 1 vezes x, nós vamos obter x. Dessa forma, a multiplicação dos meios pelos extremos da igualdade dessas duas grandezas, a gente obteve x igual a 28. Pronto, está resolvido um problema de regra de 3 simples, ok? Regra de 3 simples é basicamente isso. O nosso próximo tópico é achar o mínimo múltiplo comum, ok? E o que vem a ser o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum, ou MMC, de 2 ou mais números inteiros, é o menor múltiplo inteiro positivo comum a todos eles. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar o seguinte número, 2 e 3, eu quero descobrir qual é o menor múltiplo comum entre esses dois. Qual que vai ser o menor número que os dois conseguem dividir? Basicamente é isso. Bom, fazendo a MMC desses números, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos fatorar eles. Colocamos o 2 e o 3. E aqui nós vamos colocar o número mais baixo que divide um deles. O número mais baixo vai ser o 2, porque o 2 é o menor número. E o 2 é um número que divide o 2. Dessa forma, nós vamos ter 2, que dividindo o 2, nós vamos obter 1. O 3 é divisível por 2? Não é, então ele desce normal. O próximo número vai ser o 3. O 3 vai dividir esse 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Dessa forma, o resultado desse MMC vai ser a multiplicação entre 2 e o 3. Ou seja, todos os elementos desse lado aqui que dividiram vão se multiplicar. Então, a multiplicação entre 2 e 3 vai dar 6. 2 multiplicando 3 deu 6. Bom, o 6 é o menor múltiplo comum. Ou seja, entre os números 2 e o número 3, o menor número que é múltiplo dos dois é o 6. Ou seja, 6 é o número mais baixo que vai ser divisível por 2 e por 3. Nosso próximo tópico vai ser calcular o máximo divisor comum. Divisor não é múltiplo. O pessoal acha que MMC e MTC é parecido, mas de parecido isso aqui não tem nada, tá?
1 é múltiplo, é um cara que vai ser um número que vai ter um número que consegue dividir, um número mais baixo consegue dividir pelos dois. MDC não. Quando você pegar dois números, por exemplo, 4, os números 8 e 12, por exemplo. 8 e 12, ambos estão sendo divisíveis. Qual que é o maior número que vai multiplicar os dois? Nesse caso vai ser 4. Vou até resolver um problema disso aqui agora. Tá? Então aqui está o conceito que eu acabei de explicar para vocês. E a gente vai resolver um probleminha agora. Calcule o MDC, o máximo divisor comum, entre os números 12 e 16. Qual que é o maior número que divide 12 e 16? É isso que ele está perguntando, basicamente é isso. É isso que é MDC. É achar o maior número que seja comum para dividir os dois, ok? Então a gente vai pegar o 12 e 16 e vai fatorar, exatamente como a gente tinha feito do outro modo. Então como que nós vamos fazer isso? A gente coloca o 12 e o 16, um do lado do outro, e vai colocar o menor número que divide os dois. Nesse caso, vai ser o próprio 2. O 2, ele divide 12 e 16, né? Então é o menor número que divide os dois. 12 dividido por 2 vai dar 6. 16 dividido por 2 vai dar 8. 6 e 8, ambos são divisíveis por 2. Então 6 e 8, dividindo por 2 a gente vai ter 13 e 4. O 4 ainda vai continuar sendo divisível por 2, então a gente vai colocar o 2, que vai dar 2. O 3 não foi divisível por 2, baixa ele normal. 2 só vai ser divisível por 2, que vai dar 1. E o 3 só vai ser divisível pelo 3. Então, 3 dividido por 3, que vai dar 1. O que você tem que entender agora é o seguinte. No MDC, o máximo divisor comum, diferente do MMC, você não vai multiplicar todos os números. Se fosse no MMC, o que você iria fazer? Você ia multiplicar um por um. De acordo? Agora não. Agora você vai pegar e vai ver qual número que conseguiu dividir os outros dois números daqui. A gente viu que nesse primeiro caso, o 2 ele dividiu o 12 e dividiu o 16. Então, ele é um número a ser considerado. Depois, a gente obteve dessa divisão os números 6 e 8. A gente viu que o 2 dividiu o 6 e dividiu o número 8. Então, o 2 vai ser considerado. A gente obteve dessa divisão o número 3 e o número 4. A gente verificou que o 2 só conseguiu dividir o 4, porque o 3 não é divisível por 2. Né? Se divisível, não vai dar um número natural no resultado dessa divisão. Então, dessa forma, eu não levo em consideração esse 2. No exemplo anterior, eu também não vou levar em consideração o 2. E no exemplo de baixo, eu também não vou levar. Tendo em vista que os únicos números que dividiram todos os elementos foram esse 2 aqui e esse 2 aqui. Os demais não. Então, esses são os únicos elementos que eu vou levar em consideração. Tá? Então, o resultado disso vai ser a multiplicação desses dois números. Nós vamos ter o seguinte, 2 vezes 2. E o resultado dessa multiplicação vai ser o meu 4. Okay? Então, o resultado da multiplicação entre 2 e 2 foi o número 4. O 4, o que esse 4 é dos números 12 e 16? Ele é o máximo divisor comum. Por que ele é o máximo divisor comum entre 12 e 16? Porque ele é o maior número que divide ambos. Ou seja, se você pegar o número 6, ele vai dividir o 12. Ok, ele vai dividir o 16? Não vai. O 8, ele vai dividir o 16? Vai, mas ele vai dividir o 12? Não. Então, o MDC serve justamente para isso, para você achar o maior divisor, ok? O maior divisor comum de ambos os números. Como você vai fazer isso? Você vai colocar os números que você quer descobrir, que nesse caso é o 12 e 16, vai fatorar como se fosse um MMC, sendo que você vai destacar ou vai levar em consideração os números que dividem todos os elementos. Os números que dividem todos os elementos, que nesse caso a gente achou que foram 2,
você vai multiplicar eles. Multiplicando eles, você acha o resultado, que nesse caso foi 4.